E acho que agora vai, gente. Ó, eu conversei com ele. Eu acabei de ligar pra ele e falei, doutor, o que estava acontecendo? Eu estava tentando chamá-lo e ele me chamando daqui. Então, combinei certinho. O que eu vou fazer? Eu vou esperar agora ele me chamar, tá bom? O pessoal tá entrando de novo, que bom. Aí eu vou esperar o doutor me chamar. Ele já entrou aqui e isso já mandou a solicitação. Ó, tá bonitinho aqui. Quando alguém aceitar, clicar, entrar ao vivo. O senhor chamou e eu aceitei. O senhor está me vendo ou ouvindo? Ah, conseguimos. Eu acredito que deve ter sido você chamando eu e É, nós não conseguimos essa é, conexão. é. Agora, doutor, vamos esperar o Tudo pessoal entrar de novo, bem, que ó, tranquilo. a gente estava com 40 e poucos. E hoje, como é que foi seu dia? É Corrido? ótimo. É. Faz parte do dia a dia. O senhor atende quantos pacientes por dia? É uma média de 30 pacientes, eventualmente mais, dependendo se tiver cirurgia ou não. Nossa, é muita gente, hein? Que É, dedicação. bastante. Quantos anos fazendo isso já, doutor? O senhor falou 45, né? 45. Gente, 45 anos de medicina. Vocês têm noção do que é isso? A experiência? O doutor? Doutor, então, só para a gente já ir falando aqui, eu estava contando para eles da minha questão da ansiedade. Eu Eu fui vi parar no... tudo. Ah, você estava ouvindo, é verdade. Desculpa. Não são os pontinhos brancos, não, viu? E tudo agora que eu faço errado em casa, o meu marido fala, ah, é o seu pontinho branco que está no cérebro, porque agora eu fiquei rotulado, né? E eu fiz Ah, questão de abrir isso para o público, porque eu podia esconder isso, falar, não, isso aqui pode causar algum tipo de preconceito, mas não. Eu acho que a gente tem que mostrar que eu tenho 50 anos, eu vou fazer daqui agora, mês que vem, no dia 8 eu faço 50 anos, com muito orgulho, mas dizer que ninguém está parabéns. livre disso, né? Ninguém está livre de ter uma questão no cérebro, que você falou, é um envelhecimento precoce, vamos dizer, que não é tão sério, mas que eu descobri a tempo e que agora eu estou tomando os seus suplementos. E de quebra eu ganhei um presente grande que foi me livrar dos ansiolíticos. Então Ótimo, parabéns. eu sou muito, muito, muito grata ao senhor, porque eu não estava vendo uma luz no fim do túnel. É parar remédio, tomar, tomar e parar, tomar e parar. Então eu não vi a luz no fim do túnel. Eu sei que muita gente que está acompanhando a gente aqui também vive essa situação de tomar remédio para dormir, ansiolítico, remédios até mais sérios, né? E, doutor, vamos começar falando, então, de dúvidas que eu recebi depois que o senhor participou lá dos dois episódios, sobre o alumínio. O senhor faz um alerta, e muita gente hoje que trabalha em escritório, em banco, em todo lugar, você vai numa loja, tem aquela cápsula de café ali. O quanto é perigoso a gente tomar, porque as pessoas ficaram com medo. Dani, eu tomo isso há muito tempo, estou preocupada, agora isso pode acontecer. Mas é uma coisa a longo prazo, né, doutor? Eu queria que o senhor falasse sobre isso e também sobre outras coisas que podem ter o alumínio e outros metais pesados que a gente usa no dia a dia e que podem prejudicar o nosso cérebro. Você falou muito bem, é a longo prazo. Agora, uma coisa importante e que cada um deve estar atento, foram feitas pesquisas no nascimento de um bebê e no cordão umbilical da parturiente foram detectados aproximadamente uns 200 a 215 substâncias tóxicas. Então, o que nós devemos estar atento é muita responsabilidade uma mãe ficar atenta a ter uma saúde e cuidar da sua saúde, porque ela está gerando um ser, e um ser que já está, na grande maioria das mães, transmitindo através do cordão umbilical várias toxinas, vários metais pesados, inseticidas, agrotóxicos. E Nossa, em relação ao alumínio, realmente ele faz o que cientificamente chama bioacumulação. O que é isso? Durante uma vida, as pessoas, vamos supor que têm 70 anos, elas, teoricamente, elas já começaram a acumular isso desde quando elas eram fetos. Isso foi sim. transmitido pela mãe, pelo sangue da mãe. E isso é uma acumulação progressiva. Agora, o importante é estar atento a todas as condições que possam provocar a intoxicação. É lógico que nós somos assim, somos vítimas de um ambiente degradado. Por exemplo, nós podemos tomar através da própria água da nossa casa.
tomar a própria crosta terrestre, a atmosfera, nós podemos ser contaminados por poluição, poluição dos carros, das indústrias, dos chaminés, podemos, na nossa pele, praticamente absorver esses metais pesados, inseticidas, fungicidas. Então, nós somos assim, vítimas de um mundo que está muito degradado. E, se não for feito nada, a curtíssimo prazo, as gerações futuras estão fadadas a já nascerem com muitas possibilidades de doenças, não só do corpo, mas principalmente do cérebro. Certo, eu até tinha falado do autismo, que pesquisas mostram que pode ser intoxicação por vários tipos de alimentos, por agrotóxicos e tudo. É difícil escapar de tudo isso, é difícil também se preocupar com tudo. A gente fala, Dani, muitas pessoas falam para mim, Dani, se eu for me preocupar com a água que eu tomo, com o que eu como, a gente enlouquece, né? Mas é tentar criar pelo menos um ambiente ali mais seguro, uma alimentação melhor. Com certeza. Hoje, por exemplo, o número de... Para quem tem mais de 40 anos, é só começar a fazer uma análise, uma observação. Quando era criança e tinha 20 anos, praticamente não se ouvia falar em tanto distúrbios de déficit de atenção, síndrome de espectro autista, e mesmo as pessoas que tinham Parkinson e esclerose múltipla, o Alzheimer, era um número menor. É lógico que nós temos hoje os canais de informação, que isso propaga muito para as pessoas, mas no dia a dia você não via muito. É um absurdo, Dani, e quem nos está assistindo, o número de mães que não se cuidam como deveriam cuidar. Eu concordo. Como eu falei, nós somos vítimas de um mundo degradado ecologicamente. Só que nós temos a responsabilidade de nós cuidarmos da melhor maneira possível. Porque o nosso corpo é um templo. Se você não cuida do seu templo, você vai cuidar de quê? No mínimo, né? E aí, as mulheres, o que o senhor indica? Um cuidado total na alimentação, e o senhor fala que esse cuidado tem que ser antes ainda de engravidar, né? É lógico. Eu brinco com alguns pacientes, doutor, quando eu devo procurar geriatra? O que idade? Eu falo, quando o seu bebê nascer. Porque a partir do momento que uma criança nasce, ela já está tendo um envelhecimento, ou seja, uma senescência cerebral e uma senescência corporal. Então, teoricamente, como você chamou atenção, uma pessoa que está planejando ter filhos, e por incrível que pareça, eu vi uma publicação há pouco tempo, a grande maioria nos países subdesenvolvidos, me parece que faz mais de 20% a 30%, não tem uma gravidez programada. Teoricamente, acontece sem um planejamento. E aquelas pessoas que planejam, primeira coisa é deixar drogas. E quais são as drogas? Além da cocaína, da maconha, o açúcar, a farinha, o álcool, o tabaco, as frituras, o leite, os produtos industrializados e processados que têm a gordura trans. Então, tudo isso, hoje nós sabemos que essas drogas, todas elas provocam neuroinflamação, elas provocam inflamação no corpo todo. E hoje há um consenso mundial da ciência e da neurociência que todas as patologias, ou elas são provocadas por processo inflamatório, ou elas desencadeiam o processo inflamatório, e isso perpetua ou agrava a intensidade e sintomas dessas patologias. E o senhor enquadrou ali açúcar e farinha como uma droga. Para o senhor, ela é vista como uma espécie de droga para o nosso corpo? Não é? Sou eu. Eu sou... tá. Isso pela ciência. Pesquisa, sim. Todos pesquisadores sérios, se vocês podem checar isso através do YouTube ou de outros canais, do Google, e checar que todas elas, inclusive o açúcar, a farinha e mesmo o leite. O leite, se vocês verem no reino animal,
não tem nenhum touro, nenhum búfalo, nenhum elefante adulto que toma leite. É só o ser humano. E por que que a ciência chegou a essa conclusão que o açúcar, farinha e mesmo o leite, ele é considerado droga? Porque eles, uma vez ingeridos, eles já começam a provocar um processo inflamatório, uma disruptura nas células do endotélio do intestino. E com isso também ele é absorvido pelo sangue e leva para todas as regiões do corpo. E aonde ele é levado, ele provoca processo inflamatório, que é a base de todas as doenças. E, doutor, teve uma pergunta aí, desculpa, eu não peguei o nome de quem perguntou, peço desculpas, mas já teve uma pergunta dizendo se o leite pode ser substituído. O que eu imagino que o leite faz na nossa vida? Lembra a infância, acolhe. Parece que quando você acolhe, toma aquele leite quentinho. Eu acho que existe uma memória muito forte nossa ligada ao leite, então por isso que a gente acha que o leite vai alimentar, que aquele leite quentinho acalenta para o começo do dia e tal. Tem como substituir esse leite? O que a gente faz? Se vocês forem ver os vendedores de leite, e inclusive muitos médicos vão falar que o leite é fundamental para a osteoporose, para prevenir a cálcio. Se as pessoas consumirem verduras verdes, como o espinafre, como a couve, como o brócolis, o agrião, a rúcula, proporcionalmente a quantidade de absorção do cálcio é muito maior, principalmente quando associado com vitamina C. Não só o cálcio, como o ferro também. Então, o leite tem vários trabalhos mostrando, várias pesquisas e estudos, que ele absorve pouco e o aproveitamento do cálcio para formar a matriz óssea relativamente é pouco. Eu conheço pessoas que nasceram vegetarianas, são vegetarianas e alguns veganos que nunca tomaram leite, a não ser o leite materno, e eles são mais fortes que a maioria dos outros seres humanos. Sim, mas dá para substituir, por exemplo, um leite de aveia, um leite de soja, um leite de alguma coisa? Dá para substituir. Uma coisa que tem que ficar bem assertivo, eu particularmente, depois que eu parei o leite, eu fui, teoricamente, enganado e tomei durante muitos anos o leite de soja. O leite de soja, ele tem xenoestrógeno. A soja é um excelente alimento desde que ela seja fermentada. Sem a fermentação, esse xenoestrógeno ocupa o lugar, é um falso estrógeno. Da onde tem estrógeno, e principalmente nas mulheres, pode, inclusive, facilitar a formação de câncer de ovário e mama e útero. Então, a ciência não recomenda o leite de soja justamente por isso. Agora pode ser leite de amêndoa, leite de arroz, leite de aveia ou qualquer outro tipo de leite. Agora, desde que as pessoas tenham uma alimentação equilibrada, não há necessidade de leite. Sim. E, doutor, só falando do alumínio, depois a gente falar do ansiolítico, mas a gente começou a falar do alumínio e não parou. Que substâncias que as pessoas usam no dia a dia que tem o alumínio que a gente tem que tomar cuidado? O senhor já falou, cápsula de café. Por quê? Porque esquenta e o alumínio sai ali, a pessoa ingere esse alumínio? Ingere. Se você for ler no produtor de cápsulas de café, eles falam, eu inclusive tive a curiosidade de ler, que isso não acontece porque tem uma película protetora, só que trabalhos independentes não mostram isso. Além do alumínio, a própria água pode estar associada com alumínio. Muitos medicamentos, inclusive os antiácidos, com hidróxido de alumínio, a pessoa também está ingerindo. O metal alumínio, os vasilhames, principalmente as panelas, você vai ver, ele não solta alumínio, mas com o tempo, com o desgaste e com o aquecimento, solta e a pessoa pode ingerir esse alumínio. A maioria dos produtos cosméticos, e principalmente desodorante, e tem muito shampoo e mesmo batom, com alumínio também. Então, nós estamos cercados de alumínio por todos os lados. E tem alumínio também na crosta terrestre. O alumínio, ele representa 8% de todos os metais da crosta terrestre,
é o terceiro lugar, ele só perde para o oxigênio e para o silício, que é areia. Então tem alumínio em todo lugar. Tem que se livrar, tentar se livrar desse alumínio, que é difícil. O desodorante é tentar um desodorante mais natural, porque os sais de alumínio, eles é que causam aquela função para você não transpirar, né? E a pele absorve. Só que... Agora, o senhor também falou... Pode falar. O senhor falou também de protetor solar, que tem muito componente químico, mas vamos terminar o alumínio para depois a gente falar do protetor. Pasta de dente também tem, já aproveito aqui. Tem pasta de dente, tem alumínio, muitas delas, e o próprio flúor também, ele é em excesso e ele acaba sendo considerado como um metal pesado e ele pode provocar neuroinflamação, inflamação praticamente de todo o corpo. Então é tomar cuidado aí com as marcas de pasta de dente, desodorante, tentar marcas mais naturais possíveis. Com certeza. É isso que o senhor faz? Você tem esse cuidado no seu dia a dia? Eu tenho esse cuidado, não... normalmente eu comprava alumínio quando eu saía para fora do Brasil, no exterior, comprava, aliás, o desodorante e estava ignorantemente falando, achando que eu estava fazendo bonito. Até eu checar e via que os desodorantes importados também têm alumínio. E hoje eu procuro marcas naturais, não só no Brasil, quanto no exterior. Não uso pasta convencional, essas as grandes empresas, eu uso mais produtos naturais. Procuro também usar sabonete, mesmo shampoo, de produtos naturais. Tentar evitar e ficar bastante atento. A panela também, evitar panela de alumínio. Que tipo de panela? Então, usar um inox, um outro tipo de panela em casa, né, doutor? A Porque a menor panela de alumínio é mais barata, ela é mais cerâmica. Cerâmica Que é mais cara. É a mais cara. É lógico que quem não tem, eventualmente, condições, que compre uma que tenha inox. Menos mal do que a alumínio, que ela é mais comum, né, por conta de preço. Bom, então já falamos do alumínio. Aí outra coisa, eu descobri também que o meu alumínio está alto, o senhor falou, até do meu filho tem 15 anos, gente. Inclusive tem consulta com ele amanhã, viu, doutor? Eu vou levar ele aí, quer ver lá. Aí o senhor deu um comprimido que é para tirar, é possível você tirar esse alumínio que pode estar acumulado no corpo? Hoje nós temos vários métodos para fazer o detox do alumínio. Tem os métodos naturais, que normalmente demoram um pouco mais de tempo, que são os alimentos que têm antioxidantes, principalmente as frutas cítricas e as frutas vermelhas, tem bastante antioxidante. Tem as vitaminas A, a vitamina C e a vitamina E, em casos de extrema necessidade, pode ser suplementado. A curcumina, que é derivado da cúrcuma, que é uma concentração da cúrcuma. O próprio ômega também ajuda a fazer uma limpeza. E tem os produtos, como eu passei para você, que chama Silanox, tem alguns produtos de silício, de carvão ativado, eles ajudam a tirar o alumínio. As algas, como espirulina, principalmente, e a clorela também ajuda a tirar o alumínio do corpo. Não só alumínio, como os demais metais pesados. E como você chamou a atenção, eu tenho encontrado, Dani, famílias com 3, 4 componentes. Você foi contaminado com alumínio, o teu filho está contaminado, pelo que você me falou, eu não vi o exame, mas você já adiantou. E eu tenho encontrado várias famílias com 3, 4, 5 componentes com alumínio. E hoje, sempre que eu encontro uma pessoa que tem um alumínio muito alto, eu oriento todas as pessoas que convivem na casa também fazer essa avaliação. Tá. E aí, como eu descubro? Fazendo exame de sangue. Fazendo exame de sangue, pode fazer um mineralograma, fazer através do cabelo, fazer através das unhas, através da urina, muitas vezes até através dos ossos, mas isso é só o caso que tem cirurgia, biópsia, e eventualmente através das fezes. Agora, o que é mais usado é urina e sangue. Agora, uma parte que eu gosto de comentar mesmo as pessoas que encontram alumínio no nível de sangue, porque elas estão muito altas. Por que isso acontece?
Porque o alumínio, os metais pesados, eles adentram as células. E o que circula no sangue é uma quantidade muito pequena. Às vezes uma pessoa pode estar intoxicada de chumbo, de arsênico, de mercúrio, de alumínio, de cádmio e outros, e vai no sangue, tem uma pequena proporção. Por exemplo, faz uma cirurgia, tira um pedaço do cérebro, uma biópsia, e está cheio de alumínio. Então, isso é importante. Então, na minha percepção, as pessoas devem cuidar como se estivessem contaminadas. Por quê? Porque nem sempre é possível detectar pelo sangue, porque o sangue representa uma pequena quantidade em relação ao que o corpo já absorveu. Entendi. Então, nem adianta muito... bom, eu fiz exame, se eu tinha um alumínio até alto, quer dizer que eu tenho mais alumínio ainda do que Que o não foi, esperado. que pode ser detectado de outras fórmulas, ou que nem sempre vai ser detectado. Eu já vi muitos trabalhos, pesquisas, que eles fazem biópsia, depois que a pessoa morre, autópsia, e fazem pedaços de cérebro e constatam grande quantidade de alumínio, ou de mercúrio, ou de outros metais, e no sangue não tinha praticamente nada. Então, E o esse que leva a conhecimento é isso, doutor? importante. Hã? Tá, e o que leva a isso? O alumínio que vai para o cérebro, vai para o nosso corpo, o que isso causa na gente a longo prazo? Primeiro, causa um processo inflamatório. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês que estão nos acompanhando, que eu acredito que a maioria dos médicos no mundo não sabem. Tem um médico americano, ele chama Anthony William, ele tem uma teoria que o alumínio do corpo, ele serve de... Alumínio não, os metais pesados, todos eles servem de alimentos para as viroses. Então, todos nós, de uma forma ou de outra, somos contaminados pelo herpes Epstein-Barr, agora pelo Covid e vários outros vírus da varicela, então vários outros vírus. E esses vírus, eles ficam no nosso cérebro, no nosso fígado, no nosso intestino, no nosso pulmão, em todas as partes do corpo, eles ficam adormecidos, em estado latente. E por baixa da imunidade, e quando tem metal pesado, eles se alimentam com metais pesados. E as fezes, entre aspas, dos metais pesados, esses detritos, provocam mais inflamação. Então, é um processo inflamatório contínuo. Então, muitas pessoas que estão tendo sintomas de dor de cabeça, de ansiedade, de depressão, pessoas mesmo com Parkinson, com autismo, com déficit de atenção e todas as outras pessoas que eu estou focando mais no cérebro, elas podem estar infectadas e com certeza estão com vários vírus, e esses vírus se alimentam dos metais pesados, que as fezes deles, o metabolismo tóxico dele, processa um novo processo inflamatório. Então, isso com remédio, entre aspas, Dani, não consegue melhorar. Nossa. E aí a pessoa fica a vida inteira, às vezes, procurando uma solução para uma dor de cabeça, para uma enxaqueca, para até para uma diabetes, depressão, ansiedade, tudo isso. E a não longo encontra prazo solução. a longo prazo leva a demência também, Alzheimer e tudo pode mais. Levar a demência, pode levar a Parkinson e um envelhecimento acelerado do cérebro, desnecessário, que pode ser evitado. Fibromialgia tem a ver com isso, doutor? Chegou uma pergunta do Edi Borges. Edi, tem trabalhos atuais mostrando que se você observar, conversar com as pessoas que têm fibromialgia, eu particularmente tenho muitos pacientes com fibromialgia, a grande maioria tem um processo psicológico muito sério, um processo emocional. E o que acontece quando as pessoas têm muita ansiedade, muito estresse, muita depressão, muita raiva, muita angústia, muito medo, muita vergonha? Então, todos os fatores que desencadeiam um comprometimento emocional, elas vão produzir excesso de neurotransmissores que servem de luta, fuga.
E, por exemplo, para você estar o cortisol, a própria adrenalina, noradrenalina, a própria GABA, a própria serotonina, a própria dopamina. E, principalmente, o cortisol, a adrenalina, a noradrenalina, eles, quando tem um excesso, eles não são metabolizados e não são eliminados rapidamente. Não sendo eliminados, eles vão para toda a região que tem sangue e que tem célula. E eles acabam provocando uma rigidez, como os seres humanos têm muito músculo, proporcionalmente ao tamanho do cérebro, 2% e do músculo representa 30 ou mais por cento, eles vão nos músculos e provoca rigidez. E as pessoas, o que elas fazem? Elas tomam ansiolítico, elas tomam antidepressivos e não melhora nada, porque o processo não é esse. Elas têm que fazer um detox físico, mental, emocional e muitas vezes espiritual. É um todo, né? E a pessoa às vezes fica nesse ciclo a vida inteira achando que nunca vai conseguir se livrar de um ansiolítico. E aproveito para já entrar nesse assunto, porque eu recebi muitas mensagens também de pessoas dizendo, inclusive fiz uma postagem esses dias de uma outra entrevista falando do Rivotril, e fui até atacada hoje por uma pessoa que diz, vocês dizem que não pode, mas não é assim, eu dependo do Rivotril, eu sou viciada. Então, muitas pessoas hoje viciadas, entre aspas, em drogas, remédios para dormir, ansiolíticos, a pessoa não consegue parar igual eu não conseguia, né? E agora consegui, graças à ajuda do senhor. Então, o que dizer para essas pessoas? Há pouco tempo também entrou uma mulher perguntando se isso aí causa esquecimento, né? Ansiolíticos e hipnóticos. Queria que o senhor falasse agora sobre esses medicamentos, doutor. Para não falar que eu tenho um viés de saúde, recomendo todos entrarem no Google e ver bula de Rivotril, bula de todos os ansiolíticos, inclusive de Zolpidem, de PATS, e todos os benzodiazepínicos, diazepam, clonazepam, todos eles. Recomendado pelo produtor, que está extremamente interessado em ganhar dinheiro. Alguns dias, não mais que um mês. E o que acontece? As pessoas tomam vidas. Eu tenho pacientes que tomam 20, 30 anos ansiolíticos. E o que acontece? Eu falo brincando para eles, e é verdade, os ansiolíticos, os hipnóticos, os indutores dos sonos, eles fritam o cérebro, porque eles provocam um processo inflamatório no cérebro, e eles também impedem as conexões das sinapses, porque eles diminuem a produção, ele tem algumas enzimas que inibem a produção de acetilcolina. Inibindo a produção de acetilcolina, as pessoas não vão ter novas conexões, vão diminuir as conexões, elas ficam emburrecidas, elas deixam de criar essas novas sinapses, de transformar a memória de curto prazo em memória de longo prazo, e elas vão perdendo a memória. É simples assim. Sim, e até isso responde a pergunta, uma pergunta que foi feita se o estalopram causava perda de memória. Então, esse é o mecanismo que leva a nossa memória, porque causa esse bloqueio no cérebro, né? Ele age para diminuir a depressão e a ansiedade, mas bloqueia muita coisa no cérebro. E outra coisa, ele é paliativo, ele não resolve, ele não vai na causa. Imagina que uma pessoa esteja ansiosa por qualquer motivo, ou por um trauma, estresse pós-traumático, ou por uma perda de relacionamento, ou um câncer, ou uma morte. Ela vai tampar o sol com a peneira, ela não vai na origem da causa. Então, ela está só... Eu falo uma analogia, é isso a mesma coisa que, Dani, é você ter um fogo na sua casa e a fumaça te incomoda. Você vai lá, abana a fumaça. Você tem que apagar o fogo. Só que as pessoas, elas acham muito mais simples e mais cômodo tomar uma pílula e imaginar que isso vai resolver a vida delas. Não vai piorar. Porque a dose vai ficando maior. A promissória chega. E como você chamou atenção, a tendência é criar uma tolerância.
Um exemplo que eu digo para as pessoas entenderem, e porque a grande maioria conhece, é ver os tomadores de pinga. A primeira dose que eles tomaram era uma dose pequena, eles já ficaram, entre aspas, alertas, totalmente fora de um plano cerebral normal, mental. Para eles terem essa mesma sensação, depois de algum tempo, eles têm que tomar 3 litros de pinga, porque Sim. cria tolerância. E isso acontece principalmente com o Rivotril, não sei o nome, tem um nome lá, essa classe, né, de medicamentos. Benzodiazepínico. Que O a pessoa Rivotril é vai o tendo mais. benzodiazepínico. E tem gente que toma isso há 20, 30 anos, inclusive pode causar Alzheimer também, doutor? Degeneração. É o que eu falei, ele pode causar degeneração. O Alzheimer é uma conjunção de diversos fatores. Por isso que você vai ver que não vai ter tratamento tão cedo para o Alzheimer, por mais que as indústrias elas queiram fazer uma lavagem cerebral no povo. O ano passado surgiram 2 medicamentos ditos que vai salvar o Alzheimer. Não vai salvar coisa nenhuma, porque eles atuam no efeito e não na causa. Sim. E as pessoas elas ficam imaginando que vai ter um remédio a curto prazo e deixa de fazer o básico. Deixa de ter uma alimentação saudável, deixa de fazer atividade física, deixam de dormir normalmente um sono restaurador e não tem controle, quase zero, muitas pessoas, sobre ansiedade e estresse. Que é uma questão da inteligência emocional, né? Doutor, Ritalina, teve uma pergunta aí, e eu aproveito para falar até do meu filho, que existe uma possibilidade dele ter TDAH, enfim, levei ele no senhor, porque eu não queria dar Ritalina, nem o Venvance para ele, então fizemos também esses exames. Queria que o senhor falasse, a juventude hoje, crianças tomando Ritalina, Venvance, o que o senhor fala sobre esses remédios? Eu tenho um vídeo que eu fiz com uma arquiteta de 26 anos, chama Rayane. Eu falei para ela, quando ela foi a primeira vez, falou: você vai jogar esse Venvance no lixo. E ela não acreditou muito. Depois de 2 meses, eu a auxiliei, orientei todas as maneiras de melhorar o cérebro, como eu já comentei anteriormente, e passei alguns suplementos baseado no que estava faltando. E nesse depoimento ela falou, como o doutor falou, eu joguei o Venvance no lixo. Eu tenho ajudado a jogar no lixo a Ritalina, o Venvance, de muitas crianças, muitos adolescentes e, inclusive, muitos adultos. Eles têm um efeito estimulante, semelhante à cocaína, eles provocam um alerta, eles dão mais energia, só que a um custo muito grande a médio e longo prazo. E Qual eles esse não curam. custo, doutor? O custo é degeneração do cérebro, demência, Parkinson, enxaqueca, insônia. Esse é o custo. Tá, e o que fazer então? Nem todo mundo que está assistindo aqui tem a possibilidade de chegar no seu consultório e marcar uma consulta com o senhor. O que fazer para quem está de longe, enfim, que ajuda a procurar? O que tem que fazer? É procurar ser sadio. É o que eu vou repetir novamente. Procurar evitar as drogas alimentares. Hoje nós somos assim, cercados por drogas em todo lado. Tudo que tem açúcar, farinha, leite, os produtos industrializados, os sucos de caixa, eles são grandes venenos porque eles têm muita frutose e a frutose é muito maléfica para o ser humano porque ela entra rapidamente na circulação sanguínea, rapidamente na circulação sanguínea, vai produzir um pico de glicose e com isso há uma hiperprodução de insulina. A insulina tira a glicose e esse ciclo sobe e desce, acaba comprometendo a médio prazo o pâncreas, levando a diabetes. Nossa, tudo é um
conjunto, é um ciclo de coisa aí. Então, evitar o suco de caixinha, né? O senhor falou de alumínio, só voltando um pouquinho antes da gente continuar, caixinhas de alumínio também soltam alumínio, por exemplo, leite de caixinha, porque hoje tem muito embalado com alumínio, também tem que evitar? Inclusive, latas de refrigerante, de cervejas também tem estudos mostrando que solta alumínio. E Então, caixinha vamos também pode soltar. é, Inclu- então tentar Mesmo, por evitar. exemplo, eu escrevi, vai sair no Diário da Região, domingo que vem, sobre intoxicação com alumínio. É, é muito usado para proteção, por exemplo, para as pessoas guardarem um alimento no freezer, ou papel de alumínio, ele também solta. Quando é levado no forno, ele solta. Nossa, doutor do céu, tô perdida. O que que eu já fiz disso, pelo amor de Deus? Bom, tá em tempo ainda que o senhor falou, Tá? né? Tá em tempo de evitar tudo com alumínio. E também, se a gente for falar de outros aqui, um dia a gente faz outra live para falar de chumbo, de um monte de coisa, porque o chumbo tá até na terra, na planta que a gente come lá, né? O chumbo também toma conta de um monte de coisa. Mas vamos continuar falando dos ansiolíticos. A gente está falando, o senhor falou uma palavra até bem forte, falou, mandei jogar no lixo. E em relação aos ansiolíticos, as pessoas também têm que desmamar o quanto antes e evitar? Muitas pessoas perguntam, falam, doutor, como que eu faço para ter uma boa saúde? Aí eu pergunto para elas, você quer realmente ter boa saúde? É lógico que, por que as pessoas tomam ansiolítico? Você já tomou, eu posso usar seu exemplo, porque Tá. você teve, provavelmente, nem precisa contar o motivo, mas você teve algum fator emocional que te desencadeou, eventualmente possa ter te levado à angústia, à ansiedade, mesmo Um momentos de estresse, muita tristeza, sim. estresse. Então, isso, eu não sou totalmente contra, mas como eu já falei para você na entrevista, isso deve ser quando as pessoas estão muito más condições em termos emocionais, uma bengala. Imagina que uma pessoa quebrou a perna e É. precisa um tempo para cicatrizar o osso. Então, ela pode usar uma bengala como uma muleta enquanto cicatriza. Cicatrizou, joga fora. Sim. Só que as pessoas não querem jogar fora. Porque dá medo, as pessoas têm medo. Eu sei que eu falo isso, porque você se sente muito mais segura tomando remédio que você falar, não vou ter a crise de novo. Mas eu consegui, doutor, então eu sou um exemplo, porque eu morria de medo de ter a crise de novo, e com os suplementos que o senhor me deu, eu me sinto muito bem, mas também, ó, eu faço exercício, mudei minha alimentação, é aquela história, não existe pílula mágica, o esforço tem que ser de cada um, né? Porque é muito fácil dizer, eu tô dependente, eu prefiro morrer do que largar. Cada um vai responder pelo que fizer. Mas exige uma transformação em nós, exige um controle emocional que a gente tem que ter com meditação, com caminhada. Hoje eu faço 1 hora de caminhada por dia. Hoje eu não fiz porque tinha live, tá? Então eu tô perdoada. Eu tenho feito 1 hora de caminhada, faço musculação, mudei minha alimentação, me livrei do ansiolítico depois de tantos anos e eu tô super bem, quer dizer, é possível. Mas eu entendo as pessoas que ainda usam, a gente não é contra, mas foi o que o senhor falou, quando a pessoa está extremamente machucada e ela precisa realmente dessa ajuda, e o remédio, nessa hora, é muito importante, procurar ajuda, procurar um especialista. O importante é não imaginar que isso vai ser para a vida toda, né, doutor? Com certeza. E as pessoas que realmente já usam mais que um mês, que não é preconizado usar mais que um mês, eventualmente anos, então o ideal é ter um acompanhamento médico e fazer um desmame gradativo. Porque se a pessoa também toma um hipnótico, um ansiolítico, ela parar de uma vez, o cérebro já está viciado, já está dependente. E ela não consegue por muitas vezes só força de vontade, só assim, eu vou conseguir. Há uma necessidade de fazer um desmame gradativamente. Sim. Aí chegou uma pergunta, carne vermelha inflama? A carne vermelha, ela tem muita proteína, é uma grande fonte de proteína. O que tem que ser cuidado é qual a origem dessa carne vermelha. É lógico que quem não tem uma vaca, tem um pasto, a questão é se o tanto que essa vaca, quando essa carne, o boi, no momento da morte dela, ela teve de estresse. Todo o cortisol que esse ser teve, ser animal, nós ingerimos a parte desse cortisol. Tem que analisar se foi tratado com hormônio, com antibiótico, para melhorar a rapidez da produção.
E a pessoa pode comer carne, inclusive, no caso, grande parte da população que é economicamente ativa, que tem condições, é uma fonte boa de proteína. Agora, o importante é saber a origem e evitar o excesso. Então, foi perguntar se ela inflama. Se ela tiver antibiótico, se ela tiver hormônio, e se a pessoa comer, vamos supor, vai num rodízio, como 2 quilos de carne, lógico que ela vai inflamar. Sim, Tudo com moderação. Excesso, sim. A gente estava falando, a Sussu perguntou se eu moro em Rio Preto. Moro sim, querida, moro. Falou que já me viu no Fantástico. Que bom. Hoje estou fora da TV, mas estou na internet. Doutor, uma pergunta que passou aí enquanto a gente estava falando, se terapia ajuda. A terapia ajuda nesse desmame também? Que a pessoa passa a olhar as coisas de uma outra forma? O senhor indica? A terapia, realmente, ela tem o seu papel. E como você falou, são multifatoriais os fatores que desencadeiam, e também você tem que fazer uma condição, a pessoa precisa de uma terapia, ela precisa fazer uma avaliação com um nutricionista para ter uma dieta assim, bem indicada para o biotipo dela, para as condições dela, tem que ser uma coisa individualizada. A pessoa ela pode procurar ajuda com pessoas, relacionamento. Eu costumo falar que é importante o fator social, inclusive os pacientes mais velhos que costumam se afastar da sociedade, eu oriento a família, mesmo as pessoas quando ainda têm condições de entendimento, de voltar para a sociedade. Ela volta para uma igreja, volta para um culto, ela faz a oração. No caso, a pessoa que está com ansiedade, estresse, depressão, tem um papel importante a terapia, só que é um conjunto de fatores. Não adianta só tomar remédio, não adianta só fazer atividade física, só nutricionista, só dormir bem. É um conjunto de fatores que deve ser contemplado. E leva a tudo isso, né? Agora, doutora, a pergunta que fica, os médicos psiquiatras não alertam a gente sobre isso. Quando você procura um médico, logo ele já faz aquela prescrição e vai. Eles deveriam se preocupar com isso também, com a causa e não com a consequência? O que dizer, o que esperar dessa nova geração que vem? Ou que tipo de médico as pessoas que não moram em Rio Preto podem procurar? É claro que o senhor vai ser bastante procurado por quem mora em Rio Preto, o doutor é daqui de Rio Preto, mas procurar alguém na linha integrativa, algum clínico que trabalhe com essa área, que possa pedir esses exames e possa ajudar? Normalmente, as escolas de medicina, por incrível que pareça, até hoje, 2023, elas ensinam os médicos ou todas as áreas da saúde a ver doença. Elas não ensinam que o ser humano pode ser sadio até os 100 anos. Então, como aprende desde o primeiro ano, doença, 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 e o que fica condicionado na mente da maioria dos médicos? Se a pessoa tem dor de cabeça, um remédio para dor de cabeça. Se ela tem estresse, um remédio para estresse. Se ela tem depressão, um remédio para depressão. Se ela tem meningite, um remédio para meningite. E não é isso. Essa não é a medicina de Hipócrates. A medicina de Hipócrates é uma medicina integral, natural, e é uma medicina que vai corrigir a causa, não o efeito. Infelizmente, a grande maioria dos médicos, eles ainda não acordaram para isso. E torcer, e vamos até rezar para que eles possam ser despertados o mais rapidamente possível. Sim, porque se um psiquiatra logo de cara já pedisse todos esses exames que o senhor me pediu, ele ia saber o que estava desregulado ali para já tratar. É claro que eu amo, adoro todos os médicos que me atenderam até hoje, mas nunca ninguém me pediu e nunca ninguém me falou. Então, quando eu cheguei aí, sem querer, por conta da paralisia facial, é que eu acabei descobrindo esse universo de que é possível, sim, a gente ter um novo olhar sobre as doenças e sobre tudo. Doutor, falaram aqui do canabidiol. Me perdoa quem me perguntou porque eu não tenho o nome. O que o senhor acha do canabidiol? Toda matéria da natureza, toda erva, toda planta, ela serve para algum tratamento. Agora, o que o pessoal está muito assim, desesperado
Eu tenho pacientes que têm uma simples dor de cabeça e querem usar o canabidiol. E não é para sim. isso. O canabidiol ele é uma substância isolada da maconha, do cannabis, e ele tem uma indicação precisa. Qual a maior indicação? É para epilepsia. E também tem alguns casos para dor, para eventualmente psicose e mesmo para Alzheimer, para Parkinson, mas ele não vai curar. Ele é uma ferramenta para auxiliar. O que está havendo, eu vejo no meu consultório? As pessoas já, eu quero canabidiol, eu quero canabidiol, mas eles imaginam que essa vai ser a bala de prata ou a pílula mágica vai servir para tudo, e não é. Desde que seja bem indicado, é, eu, eu, eu tenho a plena convicção, e tem vários pacientes que eles têm muitos bons resultados, mas tem que saber para quê, a dosagem e o tempo de começar. Sim, principalmente crianças com autismo, para tirar aquele nervosismo, as crianças usam, é isso também? Antes do canabidiol, eu particularmente, na minha concepção, você pode usar outras substâncias, outros nutrientes antes de chegar no canabidiol. Deixar o canabidiol numa condição assim, não tem mais nada que fazer, aí usar, não como a primeira opção. E lembrando que, assim como qualquer outro remédio, no caso, né, vem da natureza tudo, mas é uma coisa que não vai resolver, vai remediar aquele sintoma, né? Vai remediar. Óleos essenciais, o que o senhor acha dos óleos essenciais, doutor? Eu durmo com uma lavanda, é uma dica. Uma gotinha no travesseiro à noite, gente, sono maravilhoso, me ajuda bastante a dormir, a lavanda. Os óleos essenciais, eles são inalados e quando eles são inalados, eles vão, através do nariz, entrar no sistema límbico. O sistema límbico é responsável pelo controle das emoções. Por isso as pessoas são muito agitadas, lógico, varia de pessoa para pessoa, ela vai melhorar porque ela acalma a emoção. Tá. Realmente, a lavanda é excelente, a camomila excelente, tem vários outros óleos essenciais. Agora, ele também não serve para tudo. Ele não vai curar câncer, ele não vai curar Alzheimer, ele não vai curar pedra no rim. Sim. Tudo no devido lugar. Ele vai equilibrar ali naquele momento, mas também não vai curar, vai resolver ali momentaneamente um problema, mas que é melhor você usar isso do que um outro tipo de medicamento, né, Com certeza, porque os óleos essenciais são de plantas e, teoricamente, quando tem uma referência de produção, o laboratório produziu, ficando atento a todas as normas de saúde, é excelente. Agora tem que ver os falsos que são usados para ganhar excesso de dinheiro e pode estar contaminados com outras substâncias. Tá, quer dizer, tem que ver a origem, se é orgânico, se não é, você vai passar na pele, né, e tudo Sim. mais. Sobre os ansiolíticos, acho que já falamos bastante. A gente estava falando do podcast que o senhor participou, do protetor solar. Tem muita química também nos protetores solares, doutor? Vamos falar rapidinho disso, antes que acabe. Eu não entendo muito de protetor solar, mas pela literatura, pelo que eu vejo, tem alguns protetores que têm muita química e tem vários estudos mostrando que o excesso de protetor ele impede a transpiração da pele e, dependendo da tanto de química, ele pode, inclusive, induzir a formação de células atípicas e, inclusive, de câncer. Então, é importante saber a qualidade, saber quais os produtos e saber a dosagem certa, mas não é lambuzar, igual as pessoas vão para a praia e fica lambuzada por muito tempo. Que o corpo vai absorver tudo isso, né? Vai absorver. Então, olhar sempre o rótulo, e o rótulo tem aquelas letrinhas que a gente mal entende, mas é tentar manipular, tentar algum produto mais natural, é isso que o senhor sempre fala. E que não tenha metais pesados de preferência e nem substâncias tóxicas para o corpo. Tá. Então, evitar tudo isso. O horário limite para um sono de qualidade. É legal o senhor falar disso. Acabou de chegar essa pergunta, porque o senhor me falou que tem o sono REM em determinado tempo. Como é que dormir bem? Qual que é a dica para um sono bom? Dormir bem é uma média de 8 horas. Tem pessoas que falam que dormem 5 horas e estão satisfeitas. Tem pessoas que dormem 10 horas
e falam que estão satisfeitas. Mas há uma média de 8 horas e, de preferência, até 6 horas, 7 horas da manhã. Por quê? Porque das 5 às 7, para quem for dormir, eventualmente às 22 horas, aonde tem o sono não REM, e esse sono não REM, nos ciclos dele, ele é um sono profundo, aonde nessa fase é armazenado a memória de longa duração. Então, a pessoa que acorda muito cedo, eu já fui uma pessoa que acordava 5 horas, até eu ler vários trabalhos, hoje eu procuro acordar mais tarde, justamente para me aproveitar o aprendizado do dia anterior para armazenar na minha memória. E que horas a senhora acorda hoje? Dá essa dica para a gente. 7 horas? Eu acordo 5h50, eu acordava antes 5h20, eu estou para fazer atividade física, porque eu faço às 6 horas da manhã. Senão não dá tempo, né, doutor? Tem que arrumar um tempo à lá para tarde eu nem sempre posso. Eventualmente, terça e quinta eu faço Krav Maga, eu faço às 19 horas, e segunda, terça, e segunda, quarta e sexta, academia, e sempre que eu posso, ando sábado e domingo, e os outros dias, quando eu posso, eu ando também. Que o senhor fala que o exercício tem que ser diário, e se puder todo dia. Só não faz exercício, o senhor falou, quando nevar, né? Quando nevar na região de Rio Preto, eu recomendo meus pacientes não fazerem atividade física. Quer dizer, tem que fazer todo dia, Todos todo os dia. dias. E a questão do sono, então, é um problema, porque as pessoas hoje no celular, elas vão para a cama com o celular. Isso prejudica também? Pode dar mais ansiedade ainda? O celular, como ar-condicionado, todas as telas emitem radiações eletromagnéticas. Essas radiações eletromagnéticas, elas são altamente nocivas ao cérebro e ao corpo humano. E recomendo pessoas ficarem 5 metros do celular quando for dormir, evitar de colocar o celular aqui no ouvido, de preferência usar, eu normalmente falo no celular em viva voz, para justamente não ter que ficar no ouvido. E para ter um bom sono, evitar alimentar 3 horas o máximo antes de dormir, evitar comidas muito pesadas antes de dormir, evitar tomar muita água à noite e 1 hora antes de dormir, pelo menos, sem mídia, sem aparelho eletrônico e sem tela de televisão, de computador, de celular. 1 hora antes, quer dizer, a gente faz tudo errado. Eu já estou nessa lista do celular aqui, eu já estou na lista da televisão no quarto para dormir, eu só durmo com televisão ligada. Quer dizer, 1 hora antes, para ficar livre dessa radiação que chega de tudo. E também sem luz nenhuma. Eu recomendo às pessoas tirarem a televisão do quarto. O quarto não foi feito para assistir televisão, foi feito para dormir. Tirar a televisão e eu tenho ar-condicionado no meu quarto, eu tampei aquela luzinha com uma fita preta. O ideal é você não ter nenhuma luz, porque essa luz atrapalha a produção de melatonina. Diminuindo a produção de melatonina, você tem um sono menos restaurador. Tá, e o sono restaurador é muito importante, inclusive para os jovens que estão nessa idade de escolar, porque causa desconcentração, causa tudo, né? Bom, e a gente adulto também nem se fale, acho que é bom para todos, né, doutor? Com mais alguma certeza. pergunta chegando aí? Vamos ver, porque a gente já falou quase 1 hora, não sei se o tempo que vai dar 1 hora aqui da nossa entrevista, mas enfim, um recado final aí que o senhor pudesse dar para os pacientes, as pessoas que estão ouvindo o senhor, sobre qualidade de vida, qualidade para o cérebro e pensar em envelhecer bem. É importante cada um assumir a responsabilidade pela vida. Eu fico impressionado como as pessoas elas se eximem de ter responsabilidade. Como eu falei, eu atendo muitas pessoas por dia e a grande maioria imagina que eu tenho a pílula mágica para curá-las. Elas não querem fazer atividade física, muitas não querem parar de comer guloseimas, doce, açúcar, a maioria não querem ter um autocontrole mental, emocional, e não dorme bem. Não tem mágica, Dani.
Se quiser ter saúde, e uma coisa que eu tenho comigo, eu procuro o máximo possível ser saudável. Sabe por quê? Hum. Porque eu quero, enquanto viver, não depender de médico, não depender de droga nenhuma, né? Não depender de ninguém, como eu vejo nos hospitais, pacientes de UTI com sonda para alimentação, com traqueostomia, com respirador, alguém limpando as fezes, alguém virando. Eu quero assim diminuir esse possível tempo de ser cuidado por alguém. Então, com isso, eu chamei a responsabilidade para mim. Se eu quero ser sadio, eu sou responsável por mim. Espero que cada um possa se inspirar e, a partir de hoje, e se tornar responsável pela sua saúde. Porque o bem que nós mais temos é o nosso corpo. É o nosso templo. Se nós não cuidarmos do nosso corpo, nós vamos cuidar de quê? Para que serve uma pessoa que é milionária economicamente, financeiramente, sem um cérebro? Não serve para nada. Não, porque quando o cérebro começa, igual quando a gente tem uma crise, alguma coisa como um pânico, a gente percebe que a gente perde o controle totalmente da mente. E como é bom a gente ter tudo sob controle, tudo funcionando, tudo perfeitamente. Então é muito bom a gente estar bem mentalmente, em paz, né? Em paz com tudo, em paz com a gente mesmo e nos cuidando melhor, né, doutor? Já vamos encaminhando aqui para o fim da live. E só lembrar, se eu puder contar rapidinho, vou deixar gravada a live, sim. O senhor falou que hoje o senhor tem esse conceito, mas nem sempre foi assim. O senhor falou que o senhor passou os maus bocados para chegar onde o senhor está, né? Vamos ver se não acaba lá o tempo do senhor contar. O senhor já teve internado, inclusive, com burnout. Logo que eu estava em residência, eu não tinha tempo para comer, para fazer as necessidades fisiológicas, para tomar água. Eu trabalhava uma média de 15, eventualmente 20 horas por dia. Muitas noites eu passava operando, acabava a cirurgia às 5 horas da manhã, 6 horas, e voltava para trabalhar às 7 horas. Então, eu cheguei em fase de burnout, exaustão, fiquei internado, aí eu comecei a despertar. E agora eu quero, cada vez mais, ajudar as pessoas a despertarem antes de precisarem. E isso que é o legado que eu quero deixar para os meus pacientes que me atendem, quem eventualmente lê minhas matérias ou me escuta nos meus seminários, é justamente isso. As pessoas, elas podem ser sadias, elas têm que tirar aquele estigma, aquele condicionamento que, porque minha mãe teve algum câncer, ou teve Alzheimer, ou tem dor de cabeça, eu preciso ter. Você pode ser sadio e você merece ser sadio. Só depende de você querer. Depende de cada um, né? E, doutor, o senhor tem um simpósio. Fala aí um pouquinho do simpósio do cérebro em alta performance, que vai ser em novembro aqui em Rio Preto. O próximo simpósio vai ser dia 25 de novembro. A inscrição está na bio do meu Instagram e vão ser 8 horas de imersão. E nesse simpósio eu mostro como que o cérebro funciona, dou a neurofisiologia cerebral, mostro muitas patologias, as emoções e como você pode ter o controle do seu cérebro através de conhecimentos e de práticas que eu passo para as pessoas. Tá? Entendendo como o cérebro funciona, tudo muda, né? Então, uma imersão, cérebro, simpósio. O Instagram do doutor é @cérebro em alta performance. Indico muito que sigam, porque todo dia o senhor posta dicas lá, orientações, muita coisa bacana. O doutor também tem uma coluna aqui no Diário da Região e muito conhecimento. Então, não deixem de segui-lo. Acho que a maioria dos que estão aqui já seguem, mas vamos só lembrar. Esse simpósio não é só para médicos, né, doutor? Para quem queira melhorar o cérebro. Tá. Quer melhorar o seu cérebro? Está com perda de memória? Está percebendo que precisa melhorar? Procura. Aliás, não é para quem precisa, não, é para todos, né? Foi o que o senhor falou, é melhor prevenir do que precisar e descobrir já uma coisa tarde demais. Então entra lá no Instagram do doutor, @cérebro em alta performance, vocês vão ver o link aí para se inscrever no simpósio, é maravilhoso. Informação que vocês não vão ver na grande mídia, vocês não vão ver os médicos falarem isso para vocês. Raríssimos médicos têm opiniões do doutor, como essa questão dos medicamentos, como essa questão, hoje o senhor fala que o senhor é livre, o senhor já cumpriu a sua missão, o senhor quer apenas continuar ajudando as pessoas desse lado. Então é difícil a gente encontrar um médico como o doutor Eduardo com essa
essa abertura, com esse conhecimento, enxergando o ser humano como um todo, né, doutor? Eu agradeço demais a sua participação e a gente vai se ver nas próximas consultas, porque agora eu sou paciente, serei sempre, e vamos seguindo aqui. Eu espero ter ajudado quem participou. E vamos fazer mais lives, né, doutor? O que o senhor acha? Vamos marcar mais lives aí? Estou à disposição, o que eu puder contribuir para informar com a minha experiência, com meus conhecimentos, isso é muito válido, porque as pessoas estão ávidas de quererem saber, e como você falou, eu não tenho mais assim, que parar de ficar com medo de a indústria farmacêutica, uma coisa, eu falo baseado na minha experiência, que é uma experiência grande, e no meu conhecimento. Sim, é difícil encontrar um médico com seu conhecimento e que fale mesmo abertamente das coisas. Agradeço demais, doutor. Por mim, ficaria aqui mais tempo conversando, mas já vai dar aqui 1 horinha. A live vai ficar salva. Prometo que vamos marcar próximas lives. Nas próximas, a gente já põe um assunto, por exemplo, sono, ansiolíticos. Aí a gente trata de um assunto um pouco mais a fundo, que eu acho que tem muita coisa para o senhor falar para a gente, né? Abraço de Jales. Com certeza. O pessoal de Jales aí acompanhando. Doutor, muito obrigada. Boa noite. Vai descansar. Obrigado. O senhor acorda cedo para a academia, depois para a clínica lá, e a gente se vê amanhã lá na consulta. Até amanhã. Tá gratidão por tudo, gratidão. E por ter pensado dos ansiolíticos, assim, não tem palavras pela gratidão que eu sinto, por tudo que o senhor fez por mim e que o senhor faz por tantos pacientes, realmente é transformador. Obrigada de coração. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Grande beijo, fiquem com Deus. Durmam bem, viu? Tchau, tchau. Tchau, doutora. Tchau. Tchau.